Olá, pessoal do Fit PRCast. Estou com uma mesa diferente aqui, apesar que tem um rapaz aqui que vocês já devem ter visto ele. Nessa mesa aqui eu estou com Jamile Mesquita, Santiago Paes, Guilherme dos Santos. Quem que é essa turma? Quem que é o Guilherme dos Santos? Bom, prazer, obrigado pelo convite. Eu sou um gerente de afiliados do Hilux aqui no Brasil. Então, prazer, depois a gente vai aprofundando, mas agora eu passo para o Santiago. Pô, é objetivo, né? Rapaz, eu adorei isso, cara. Santiago Paz é um professor de educação física, nutricionista e psicólogo. Um cara que foi abraçado pela família Fitness Brasil, espera continuar um bom tempo, ajudando muito através. E eu te perguntei algumas coisas que você queria ser. Agora na conversa eu já percebi que você quer uma outra coisa. O que que é? Eu quero ser speaker da Hilux. Ah, agora você quer, né? Já passaram 20. Quem é Jamile? Jamile Mesquita, professora de educação física e apaixonada pelo CrossFit. Coach de Legal. CrossFit também. Vocês perceberam que aqui nós estamos numa mesa que ou nós estamos falando de CrossFit ou nós estamos falando de Hyrox, né? CrossFit a galera já conhece, já é uma modalidade que nós já conhecemos, nós já vimos o potencial do CrossFit, nós já enxergamos os problemas que podem acontecer em relação ao controle do treinamento, mas é uma baita de uma modalidade e que democratizou, trouxe de volta e conseguiu resgatar algumas pessoas que não praticavam atividade física. Então ela conseguiu introduzir, né, uma prática de atividade na vida das pessoas. Logicamente que a complexidade da modalidade, envolvendo elementos artísticos, elementos de força, elementos também de resistência, dificultam à medida que você vai avançando. A Jamile vai falar um pouquinho disso para nós. E aí nós estamos com uma outra proposta que também tem essa ideia de democratizar a atividade física, de tornar ela um desafio. Mas eu queria que o Guilherme falasse um pouquinho mais para nós sobre o Hyrox. Claro, com certeza. E é bom porque eu acho que esse, o CrossFit, o Hilux meio que andam mão em mão. É, mas para dar uma leve introdução sobre o que é o Hilux nasceu na Alemanha, 2018, foi fundada por dois profissionais do mundo de esporte, um que é um ex-atleta olímpico de rock, então não tem muito o que ver com nossa modalidade, e o outro é o ex-diretor do grupo Ironman, já vai se parecendo um pouco. E eles sentiam que a palavra fitness não tinha. Tipo, se eu perguntar para vocês o que quer dizer fitness, aqui a gente na Fitness Brasil, dá uma resposta. Estado de bem-estar. Estado de bem-estar, o estilo de vida. Mas a maioria das pessoas que praticam algum tipo de esporte no mundo comentam que é o fitness como esporte. Mas aí a gente começa a pensar, mas que modalidade é essa? Que esporte é essa? E a gente começa a ver, é o CrossFit, é a musculação, é a corrida, é a maratona. Então eles viram que tinha uma oportunidade muito grande para tentar capturar, não necessariamente uma definição, mas um novo objetivo dentro dessa palavra fitness. E aí veio a ideia, vamos fazer uma prova. Os dois sendo, não é desse mundo de competição, não é de evento esportivo. Então pensaram, não é, vamos fazer uma prova que combina inspirado em várias modalidades do fitness com a corrida. Inclusive foi desenvolvido por uma mulher que treinou o exército americano. E assim eles conseguem abraçar todo mundo. Mas ao mesmo tempo vão fazer uma coisa acessível, democratizada. Porque a ideia, a gente fala isso muito no Hyrox, tem gente que participa para competir, tem gente que participa para completar. Em inglês é mais bonito que rima, complete to compete and to complete. Mas essa é a ideia do Heinz. Não tem expectativas quando você faz. Vai contra você mesmo ano que vem ver Isso é melhor, né? se você pode melhorar e aí vai virando uma competição aí entre Santiago e eu. É isso aí. Mas, E isso que é o Heinz. Ô, Guilherme, nós estamos aqui, na verdade, para conversar com você, porque Para me interrogar. exatamente. exatamente. Porque o que a gente percebe? Eu trabalho com bodybuilding desde 1999 e antigamente, quando você queria ser bodybuilding, muitos atletas eles sofriam porque às vezes não conseguiam chegar num volume muscular, num peso corporal avançado. Às vezes tinha mais dificuldade em relação a baixar o percentual de gordura. Então ele era uma modalidade muito difícil, né? E muita gente desistia por essa dificuldade. Depois, ah,
O bodybuilding ele foi tendo algumas outras categorias, como bermuda, o classic, a wellness, a bikini. Então, a gente fala que foi uma época de modernização do esporte. E isso fez com que outras pessoas que antigamente pensavam, putz, eu não consigo competir porque eu não consigo chegar no tamanho daquele cara. Ou então eu não consigo chegar, eu não quero chegar naquele físico daquela mulher, é muito sacrifício. Isso democratizou, isso colocou para dentro uma quantidade de atletas, de praticantes absurda. E o que que aconteceu? Ao democratizar essa atividade, colocando mais pessoas competindo em nível amador e nível profissional, houve uma grande procura pela modalidade e todo o mercado associado cresceu demais. Academias cresceram, suplementos cresceram, ilícitos cresceram, tudo cresceu, porque mais pessoas estavam praticando atividade física. O CrossFit é uma baita de uma modalidade. A intenção do CrossFit é ter o atleta mais condicionado do mundo. Isso aí, completo. Perfeito. Fazendo atividade de força, fazendo atividade de resistência, mesclando as duas situações, né? Usando elementos artísticos muitas vezes, mas isso dificulta demais para quem quer iniciar, às vezes para manutenção de quem está na modalidade. O Hyrox, ele é uma democratização desse estilo de treinamento? Eu não necessariamente diria que é assim, que o objetivo era facilitar isso que o CrossFit tá. Não estamos comparando, mas estamos falando assim, o Hyrox, ele pode oferecer isso. Porque eu acho que a resposta é que sim, mas o foco do Hyrox vem muito na parte da corrida mesmo. Então, a ideia também de fazer movimentos acessíveis era para não é complicar o que já está difícil para a parte da corrida. Tanto que a corrida na prova é o momento que os atletas aproveitam para meio que recuperar, descansar, porque aí eles dão mais um gás forte no movimento. E o movimento também tem que ser, em teoria, eu não vou dizer a palavra básica, mas simplificada, para realmente eles poderem focar em dar o melhor, de rendimento naquela parte. Do ponto de vista fisiológico, Santi, qual que seria a diferença no impacto? O Guilherme está falando, ele saiu de uma base onde ele fez, vamos falar alguns movimentos que acontecem dentro da prova, dentro da competição. Você tem a puxada de remo, você tem o simulador de esqui, você tem a empurrada do trenó e a puxada do trenó, wall ball, que é agachamento, a fumes, e você também tem o burpee. E o kettlebell também, o farmwork. Então são 8 bases. São 8 bases. Intercaladas com 1 quilômetro de corrida. Cada base. Se a gente for ver, nós estamos mesclando sistemas de energia, nós estamos gerando no método contínuo ali da corrida, buscando uma intensidade para recuperar desse estímulo anaeróbio. Explica para nós, então, o que seria melhor, esse cara fazer essa base ou ele ser um exímio corredor, sofrer lá? Quem que é o cara que vai sofrer mais ou quem que é o cara que vai ter mais facilidade? Esse é um ponto importantíssimo, porque se a gente tem entre a transição... Isso aí tá valendo ponto, tá? Pra Tá prova valendo do Hyrox, ponto, né? Perfeito, né? Justifique sua resposta também. Dê 3 exemplos, justifique sua resposta. Eu acredito que nós tenhamos, na transição à corrida, então nós temos uma potência aeróbica que precisa ser melhorada, né? Paralelamente, a gente tem que ter uma capacidade de resistência aeróbia e também de ser preservada. Por quê? Porque se eu for chegar num momento no qual eu preciso ter força, como é no caso do sled pull ou do sled push, e eu tiver uma fadiga acumulada aumentada, esse potencial de contratilidade muscular para fazer força pode estar reduzido. Então, o treinamento ele consegue preservar esses sistemas energéticos e manter a transição. Aí, do meu ponto de vista, até mesmo de entender um pouquinho quais seriam talvez estratégias de treinamento, como você bem mencionou, talvez o desafio seria mesclar ambas e num estado já desse indivíduo um pouco mais cansado. Então, eu tenho que melhorar a capacidade aeróbia e também melhorar a capacidade de resistência e potência.
E, obviamente, tentar de alguma maneira ter energia suficiente para completar o circuito. No entanto, acredito eu que, do ponto de vista de treinamento, a gente pode ajustar isso adaptando. Existem autores que não gostam muito dessa palavra, né? Que você sabe muito bem. Aí a gente faz ajustes justamente para tentar reproduzir alguns treinos e melhorar principalmente as valências que talvez o praticante pode, naquele momento, estar um pouquinho mais fraco, limitado, né? Vamos colocar assim. Mandou bem? Mandou bem. E só quero acrescentar um detalhe, que na prova, desculpa, um elemento da prova que é muito legal é que a gente tem um chip que todo atleta vai receber que amarra no tornozelo, né? E aí você consegue ver depois da prova o teu tempo não só em cada quilômetro, mas em cada estação. Porque aí você consegue saber, cara, o meu melhor é o Farmer's Walk, mas o meu pior é talvez o Sled Push. Então a próxima vez eu já sei o que eu preciso melhorar. Perfeito. E a parte de treino de Hyrox também é uma coisa que talvez a gente pode tocar depois, eu falo muito disso também, mas dentro da metodologia, o foco é poder trabalhar com os outros exercícios para você realmente fortalecer nesse movimento. Claro, eu sempre falo, pô, vamos imaginar, eu vi um documentário do Michael Phelps, não é? Ele passa quantas horas na academia? Não fica só nadando, nada, claro, todo dia, que é um Sim. maluco, mas você tem que ir praticando outras coisas. E a gente já Pra poderia complementar. falar de um período preparatório geral, que não tem tanta especificidade do gesto É. da prova, mas que Sim. poderia somar na capacidade que ele desenvolve em competição. Como assim? Dentro da programação dele, se isso for. Nós temos o período competitivo, e esse cara ele passa por período preparatório, que é onde ele vai adaptar melhor essas capacidades. Né? Refinar, né? Refinar. Se fosse um período preparatório geral, entrariam outros elementos que poderiam potencializar essas capacidades que ele vai mostrar em período competitivo. É. Né? E esse período, inclusive, é uma coisa que um dos nossos fundadores fala muito. As pessoas que participam que compram o ingresso para a prova oficial, ele faz muito uma comparação que é que nem comprar um carro. Porque você realmente precisa pensar bem, se vai se preparar, você vai se preparar. Por isso que a venda do ingresso para um evento vem uns 4 meses, 5 meses antes. Entendeu? Que a gente quer dar também aquele tempo, não é? Você faz a decisão agora, sabe? Eu vou realmente treinar, eu tenho 4 meses, mas a gente também anuncia a venda com uns meses de antecedência. Você tem uns vários meses, eu não diria que um ano, mas uns vários meses, talvez meio ano, para realmente pensar se é uma coisa que você vai querer fazer e se preparar. Pronto. Ok. Jamile, no CrossFit, a gente vê que tem uma grande mistura de estímulos, uma grande mistura de prática de modalidades diferentes. E com a prática que você tem, avaliando, estando dentro do box, treinando no box, vivenciando isso há tanto tempo, quais são as maiores dificuldades que você percebe? Logicamente que isso pode variar de região para região, mas o que é mais difícil para fazer o desenvolvimento? Seria a parte técnica? Seria a parte de força? Ou desgramento que não quer fazer a flexibilidade de jeito nenhum? Olha, Aonde na que você vê verdade, os principais problemas que você já tem tempo de modalidade, então vocês já conseguiram fazer esse diagnóstico? na verdade eu conheço CrossFit desde 2013. E o que eu vejo são os coaches. A dificuldade é mais a instrução dos coaches com os alunos, sabe? Tipo, tem uma dificuldade das pessoas entenderem que CrossFit não é só intensidade. Tem adaptação, tem movimentos que você pode progredir para chegar no nível mais elevado. E eu acho que como o Hyrox, o CrossFit, as pessoas veem como esporte, né? É um esporte, mas eles veem muito como competição, entendeu? Então, assim, o Hyrox não é só a competição, é aquilo, é sempre aquilo, mas os treinos são diferentes. Então, eu acho que é mais nessa parte, a dificuldade que a gente tem no CrossFit. E o CrossFit também, o legal chegou para competir. Surpresa! Hoje vamos nadar! É, Tem umas não, provas mas assim. aí você tem que estar preparado para tudo. É Exato. isso que eles Afinal de falam. contas, É isso, a metodologia é essa, a né? ideia é ter de fato alguém condicionado. Então, se ele está Isso, condicionado, ele está preparado preparado, para o exatamente. desafio, né? O Hyrox sendo a mesma prova, ela não vai mudar os elementos, nem a base, Não. nem a comida. Não, e isso é legal, não é? Porque eu acho que já começa a aparecer essas diferenças entre o CrossFit e o Hyrox. E
E é uma coisa que a gente já. É uma pergunta que a gente já recebeu várias vezes. Eu acho que a ideia, quando nasceu o Hyrox também, como os nossos fundadores vinham de esportes já, não é, com o mesmo formato, eles quiseram continuar com esse padrão. E se você pensar, o legal desse padrão é que, voltando ao que eu falava antes, você compete hoje, vamos falar que você faz em 1h10. Você já sabe que o ano que vem você tem que fazer tal hora, não é? E também tem um benefício que A mesma ideia do Iron Man. é a mesma ideia do Ironman. E também, se a gente pegar. Eu também queria o Ironman. Todo ano pode ter o campeão mundial, ou o recorde mundialista, quem fez mais rápido. Entendeu? Perfeito. Então, dá essas estatísticas também. A gente tá doido para ver esse Hyrox se arrebentar. Qual que é o número do Hyrox no Brasil hoje? Quantos locais estão filiados ao Hyrox? Quantos treinadores nós temos? Quantas pessoas? Nós estamos pegando isso no começo agora com você, certo? É. Eu espero daqui 5, daqui 10 trazer você aqui de novo. Tomara que você não fique popstar, por favor. Eu sou meio low profile, tô tentando ser agora. Não vai ter não jeito, vai ter Dedê. jeito. Mas quais são os números atuais do Hyrox que eu quero que você volte daqui 5, daqui 10 para falar a mesma Com coisa? certeza. Então, para começar no lado da prova oficial, a gente tem em São Paulo, já tem 2.000 atletas inscritos, que é um número muito bom para o primeiro mercado. E afiliados, isso que a gente começou tudo esse ano, a gente está com mais de 200 já. 200? É. Quantos estados? Pergunta boa, hein? Tem que ser, vai ser Não, conta porque de... não é todos. Eu sei que no Acre Daqui ainda a não pouco tem você vai falar 23, eu mas... sei que no Acre ainda não tem ninguém, então eu acho que são uns 20, 25 talvez. Eu tenho que confirmar, mas eu sei que a gente está na maioria. Rondônia também não tem ninguém ainda. Porém, onde a gente é mais forte é São Paulo, sem dúvida, Rio de Janeiro e os 3 estados do sul. Santa Catarina, Sério? sei, até Santa Catarina é interessante, porque eles estão espalhados, não tem muita concentração. Ah, Mas atualmente eu acho que a gente já está com 30 em Santa Catarina. Caraca. Entre Paraná e Rio Grande do Sul, eu acho que tem 15 ou 16, tipo, entre os dois. Não, cada um. Estado de São Paulo eu acho que 80. Rio de Janeiro também tá com 30, mais ou menos. Eu acho que tá a par com Santa Catarina, das últimas vezes que eu vi. Como é que faz para quem quer se afiliar ao Hyrox? Tem muita gente que, da mesma forma que foi difícil para o CrossFit controlar a nomenclatura, o nome, a gente sabe sobre isso. Então, tem gente fazendo competição de Hyrox, você vai ver, nunca nem fez um curso do Hyrox, né? Como que faz hoje para ser um treinador e ser um afiliado ao Hyrox? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que é um problema que o CrossFit também a gente compartilha, a gente sofre igualmente. Porque coisas fortes que a gente também tem em comum é a marca, bicho, né? E as pessoas querem usar. A gente tem isso meio como um problema no mundo inteiro, mas também às vezes é uma coisa boa, quer dizer que as pessoas gostam, né? Mas é uma coisa que todo mercado, todo dia trabalha. E a ideia é entrar em contato e educar também, não é? Tem ainda, como a gente é novo no mercado, ainda tem uma falta de educação, mas, claro, para oferecer a marca e comercializar a marca, seja aulas, treinos, até eventos dentro de um centro de treinamento, tem que pagar a licença de afiliação. Você pode falar o valor disso, só para o pessoal tomar noção? Posso, é público, em dólar, é $130 por mês, como se fosse assinatura, ou você paga $1.500 à vista para cobrir o ano inteiro. Nossa, me falaram um número muito maior que isso. Não. CrossFit é um pouco maior, né? CrossFit, 3 mil eu acho que é um pouco maior. $3.000? $3.000. Então, hoje, a afiliação do Hyrox é metade do preço do CrossFit. Eu acho que sim. $1.500. Mas eu não sei se também está oferecendo em real. Não, Não, é só em dólar. mas a gente tem esse preço. E você recebe também. A nossa ideia é não implementar nenhum requisito. Mas se eu pagar isso somente, eu posso usar o nome, mas eu tenho que ter um profissional adequado ali que fez o treinamento. Exatamente. A gente gosta de falar, ó, para treinar Hyrox, por exemplo, o Santiago falou que já está treinando Hyrox, não é? O melhor jeito de treinar Hyrox é, sem dúvida, com o afiliado. Ele não está treinando Hyrox, ele adaptou o Hyrox. Ele adaptou o Hyrox. ajustei. Hyrox. Mas Arthur,
Mas aí é que tá, a gente realmente não tem um requisito para você afiliar. A ideia é você ter um espaço e a gente vai te entregar um monte de recursos, além do. Claro, você recebe a autorização de comercializar a marca, mas aí você já recebe acesso ao curso, que é online, já está em português. Inclusive, vão falar que. Não tem que pagar mais? Não, é que tá. Por exemplo, se ela tem um box, ou um CT, uma academia, e ele é coach, e ela também, ela pode cadastrar ele para receber acesso ao curso e receber a certidão no nome dele. Esse acesso é ilimitado e o custo não tem custo a mais. Por quê? Porque a gente entende que o que a gente chama de turnover de coach é muito alto no mundo inteiro. Né? Sim. O coach está contigo hoje, amanhã vai embora. Perfeito. Então isso é uma coisa que você deveria ter facilidade de poder, não é, corrigir. E também um benefício que, como empregador, o dono de academia pode oferecer para o empregado, que é aumentar aquela parte de educação. Porém, claro, o coach não pode sair e começar a oferecer Hyrox fora daquele CT. A ideia é ficar tudo dentro do CT. Ao mesmo tempo, a gente tem uma plataforma, a gente não tem uma tela aqui, senão eu mostraria, mas a gente tem uma plataforma exclusiva para afiliados. Chama o Performance Hub. Aí você acha a planilha de treino. Todo dia tem um treino novo. Tem mais de. Atualmente quase 500, quase, tá com 490, né? E os treinos são programados de. A gente tem 4 categorias. O mais iniciante é o mais avançado. E elas também são temáticas. Então tem uma categoria que é só focada em força. Raramente tem cardio. Outra só focada em resistência muscular. E elas também têm exercícios adaptáveis, caso o CT ainda não tenha o trenó, não é para fazer o sled push. E muitas dessas adaptações só basam em kettlebell ou halteres mesmo. Exato. Ô, Guilherme, essa, na minha opinião, é uma das, talvez, os maiores desafios. Porque até mesmo a cultura brasileira, ela não vem de uma cultura de usar trenó como resistência. É, a gente fala muito isso com o meu chefe, o Ed, que é o diretor aqui na Inglaterra, do Brasil, ele vem da Inglaterra. Então ele cresceu o mercado inglês, que é o maior mercado que a gente atualmente. E ele ficou muito impressionado porque ele viu que aqui é meio. Ou você tem a musculação, Isso. não é? 100% bodybuilding, como Isso. encher cada metro quadrado com equipamento, ou você já tem o CrossFit, que é atualmente o espaço ideal também para implementar o Hyrox. Ainda assim, não tem muito box que tem ainda o trenó, alguns já tem, né? E quando eu acho, eu fico empolgado, eu falo, não acredito, cara, só falta implementar o Hyrox. Isso aí. Essa não é uma dificuldade. Por isso E os que. ergômetros também, né? Desculpa. Fica à vontade. É difícil ter O o Scary. esqui e o real. Até pelo preço, eu acho. Entendeu? Aqui. Isso é um excelente mercado para crescer. Porque o Hyrox vai arrebentar. Quem fizer esses trenós, quem fizer Exatamente. os equipamentos, já. Então, tem a vantagem que a gente oferece essas adaptações, não é? Para você ainda poder fortalecer esse movimento, sem depender só desse equipamento. Mas, ao mesmo tempo, sim. Tipo, claro, remo eu acho que é um pouco mais comum, mas o esqui é uma esqui. coisa que não é tão comum, não é? E eu acho que o Hyrox também, que nem você falou, vai trazer uma oportunidade para fabricante. Claro, a gente tem parceria exclusiva com a Concept 2 e a Center, então só posso recomendar essas duas marcas. Exato. Mas o padrão no mundo, olhando para fora do Brasil, a gente vê que os CT são mais completos já desde o começo, entendeu? Ô, Guilherme, me permite? Tome, frente. Assim, eu sei que não tem precisão, mas só se algum empresário, ou talvez se algum entusiasta, pensar assim, cara, gostaria de montar um CT de Hilux, quanto em média seria um investimento? Eu não sei te falar. Para ser 100%. Entre. Já estava fazendo a conta. Será? 100% Eu já tava- sincero. Não, entre. Vamos Porque, assim. como a gente não é uma academia, como não é um modelo de franquia também, a gente não pode realmente dar essa... E você tem diferentes tipos de Marcas, né, também. de academia. E como a Por gente... exemplo, aqui foi montada uma base, como nós estamos dentro da feira, não tem, então, a distância para fazer. O que eles adaptaram? Uma esteira. Se você fizer isso no seu CT, vai disparar o investimento. Por isso, então, por exemplo, no Brasil a gente tem a vantagem que o país tropical. A Sim. corrida, todo mundo faz do lado de fora.
entendeu? Sim. No Mas lugar que neva não tem jeito, né? pois é, Exato. que aí no sul às vezes complica um pouco, não é? Ó, pega um vento marítimo 800, que é isso? Vamos pro lado, que é eu tô morrendo. A gente pode fazer Hyrox no inverno, pô. Vai. Só no Não, sul, A gente vai mas... conversar direito sobre isso. Jamil, faz uma pergunta difícil pro Guilherme. Putz, você acha que o Hilux veio para concorrer forte com o Kroos ou agregar? Eu acho, ótima pergunta, eu Ah, acho, e eu vejo muitos posts no Instagram e artigos é que vêm uma com essa briga narrativa, besta, eu acho e eu até. falo, nossa, mas... as pessoas no CrossFit também, eu acho que sabem que não é assim. Acho que Uhum, vem para acrescentar. Porque é isso, o modelo de afiliados, inclusive, a ideia é você pode manter a personalidade do espaço e aderir sim. o Hilux, e aí você escolhe. Se quer, você me perguntou, eu quero fazer o seu treinamento só Hilux. Você pode. Mas se você quer continuar tendo a tua personalidade e só aderir como se fosse uma yoga, Ah, você pode também. E é importante quando a gente olha para fora, a gente já vê, não é, o Matt Fraser, a Tia sim, Tumi fazendo. fazendo. Ela é recordista, Pois é, a tia Tumi. a gente vê, inclusive, eu aprendi do Guilherme Malheiros recentemente, eu vi que ele Aham. foi participar em Atlanta. E eles não mudam assim o foco do CrossFit, mas eles Uhum. ainda assim competem, ou competiram, não é? Porque é um desafio que pode ser novo para eles, mas Tem um modelo de negócio. A gente teve aqui vários palestrantes de gestão aqui. O Lázaro passou aqui hoje. A Lázaro. gente teve Edgar Corona falando. A gente teve Richard falando por aqui. Então, assim, é, os caras que são avião de negócio. E existe um modelo de negócio, igual, por exemplo, eu e o Santiago fizemos uma sociedade e nós descobrimos um ponto em Ribeirão Preto que vai bombar. E nós resolvemos montar um McDonald's. O que é que aparece logo em seguida? Um Burger King na mesma região. Já perceberam que onde tem uma farmácia, às vezes tem outra de frente? Esse modelo de negócio significa que a concorrência ela é boa, isso direciona o público. Agora, quem vai escolher é quem vai fazer a compra. Se o cara do CrossFit, ele entende que o Hyrox pode ser mais fácil, porque ele é bom de corrida, ele vai praticar o Hyrox, ele vai melhorar as competências dele e ele vai continuar sonhando com o CrossFit. Se o cara do Hyrox quer fazer o inverso, ele vai falar assim, puta, eu preciso melhorar a minha força. Vou lá no box e vou trabalhar lá e depois eu vou voltar para cá e vou direcionar mais próximo da competição, até porque eu tenho esse prazo que você falou para decidir se de fato eu quero competir. Eu não vejo como competição, eu vejo um mercado similar que fortalece demais quem está buscando uma modalidade que é inclusiva, né? Que não é uma atividade isolada, que não tem o intervalo maior do que a própria atividade. Então, o tempo absoluto, mas o tempo de execução é muito maior que na musculação. É uma atividade que você faz em grupo. Às vezes a parte motivacional é muito mais importante para manter a frequência, manter a aderência desse cara. Então eu não vejo isso aqui como competição, Hyrox e CrossFit. Eu vejo, eu fico doido para ver o Hyrox bombar logo, porque eu acredito que vai haver uma transição de um para o outro o tempo todo. Isso só vai Sim. fortalecer o mercado. sim, com certeza. É muito interessante quando eu falo com um afiliado que é boxe, né, afiliado de CrossFit, e eles me falam, não, tenho novos alunos fazendo Hyrox, Mas não tem. tenho minha galera do Cross, e eu tenho gente que faz as duas coisas. Sim. Muito respeito pra eles. E, cara, as duas coisas, Na verdade, eu acho que veio para o CrossFit, eu acho que teve até mais ascensão, porque tipo, a galera do CrossFit é muito boa no Hyrox, é, é, entendeu? Então eu consigo fazer o Hyrox, que a é. gente corre, a gente pega peso. Então assim, Inclu- eu não vejo como uma coisa ruim também. exatamente. Inclusive, a gente aqui entregou uma coisa que chamam Physical Fitness Test, que é uma mini prova que a gente desenvolveu que dá para entregar em academias. E a gente está fazendo um tour desse PFT em São Paulo e Rio, porque são as duas cidades que estão anfitriando as provas oficiais. E no Rio a gente fez um box e apareceu um competidor, eu não sei o nome dele, mas eles me falaram que o cara, sei lá, top 3 de algum ano da TCB. O cara arrasou. Arrasou. Eu não lembro o nome dele, mas ele entrou no ranking do TFT no Ah, é Brasil. o Sanches. Não? Que era do CrossFit? Sanches. O André Sanches? Não foi o André. Não, O não André é foi? embaixador nosso, mas não Sim, foi ele que fez esse PFT que entrou com um tempo muito bom. E aí a gente ficou alucinado. Um dos melhores tempos desse legal. PFT até agora aqui no Brasil. Aonde que o Hyrox quer estar
daqui a um ano? É, No Brasil? Você tá aqui ou você tá fora? Não, porque o Hyrox. Você vai ficar só aqui no Brasil ou existe uma tendência de você ir para fora? Então, a matriz do Brasil é responsável pela América do Sul. Tanto que a gente já divulgou que. O que que você quer para o Brasil e para a América Latina? Bom, América do Sul, porque o México tá Tá. diferente da gente. Mas a gente quer introduzir o primeiro evento fora do Brasil, primeiro semestre do ano que vem. A gente já falou que quer levar para a Argentina, que seria emocionante também, para espalhar no continente. E para o Brasil, daqui a um ano, a gente está pensando em dobrar os números de prova que a gente tem e já está com uns 600 afiliados daqui a um ano da data de hoje. 5 anos. Aí eu acho Você que consegue ter uma ideia da projeção que vai assim, eu vai não tenho alcançar? ideia, mas a minha ambição é estar maior que os Então Estados Unidos. registra isso aqui, porque maior que o quê? Os Estados Unidos. E o que que é isso em número? E número, então, os Estados Unidos agora está com 2.000 afiliados. 2.000. Eu falo isso porque eu falo internamente que eu quero estar maior que o meu colega lá nos Estados Unidos, entendeu? Eventos oficiais, eles fazem, eu acho que 10 a 11 por temporada, por ano. A temporada do Hyrox vai de agosto, setembro até maio, junho. Entendeu? Onde que você quer estar no Hyrox daqui a um ano? Eu quero ser uma dos caras que divulgam o Hyrox, não só no Brasil, como no CrossFit. mundo. Eu vejo uma modalidade muito interessante, especialmente porque desmistifica a relação do exercício aeróbio com ganho de massa muscular, potência, longevidade. E eu achei sensacional como isso convida mais as pessoas a voltarem a correr. Eu acredito que tem uma influência, a corrida voltou a ser muito expressiva e praticada. Então, dentro do meu olhar de pesquisador ou do meu olhar de cientista, eu vejo com muito bons olhos a relação da capacidade aeróbica, da melhora como um todo. Então, acredito que isso me motiva e, por que não, talvez sonhar em ser também uma pessoa que possa ajudar a divulgar ou até mesmo outras parcerias, quem sabe. E a competir? Com certeza. A competição é sempre conosco, né? Eu melhorando para se tornar melhor daqui 6 meses, 12 meses. Exatamente. E isso eu acho sensacional. E qual que é a possibilidade da Jamile daqui a pouco estar no Hyrox também? Faço, Você já tá treino, fazendo? Hyrox. Onde eu trabalho, nós somos afiliados. Competir? Eu quero ir em novembro, pra do Rio. Mas de dupla, hein? De dupla. Dupla ou quatro. Você quer levar alguém? Mas Quero isso, levar alguém. mas isso que é bom, porque a gente também tenta baixar essa barreira de entrada, não só com essa parte dos movimentos sendo acessíveis, mas também introduzindo isso de duplas ou Vou até. arrumar uma dupla pra você. Tem Já dupla pedi, mista, já pedi. tem dupla feminina, masculina e mista. Mas também Já tem, arrumei uma dupla pra você? mas também tem revezamento. Você vai em grupo de 4 e aí você vai revezando, né? 2 quilômetros, Legal. 2 estações, 2 quilômetros. Sim. Igual Que a é- Maratona de Roma. Eu não sei, Maratona imagina, de né? Roma você reveza não até 4 estudei. pessoas. Então olha só, a gente pegou a inspiração aí, eu acho. Muito legal. Porque, pensa, você conheceu o Dado, Lógico. né? Laborfit. O Dado, ele veio, acho que eu posso falar, porque o Dado é um grande amigo. O Dado, ele veio de um caso de um câncer de próstata. E ele teve que fazer a remoção da próstata, né? E a gente veio lutando com a saúde dele para melhorar. A gente teve algumas quedas, algumas decepções no meio do caminho, mas a gente o tempo todo, eu tentava fortalecer ele, eu tentava ficar forte junto com ele. E aí, daqui a pouco, a hora que eu vi que ele poderia, às vezes, ficar meio para baixo, eu falei assim, eu tenho um desafio para você, vai. Você está muito sem meta, eu vou propor um desafio para você. Eu quero que você corra pelo menos 10 quilômetros em 6 meses. Ele falou, pô, mas eu tenho que voltar a treinar corrida. Você se vira. Aceita a meta ou não? Aceito. No outro dia, a cunhada dele manda, falou assim, ó, nós vamos fazer o revezamento de Roma, vem pra cá, traz sua filha. Aí ele falou, cara, não é possível. Só pode ser sinal. Ele foi e correu. E com a filha, em Roma, fazendo o revezamento. Então, assim, toda vez que a gente consegue possibilitar, tornar possível alguma meta e que uma pessoa às vezes não pensava, cara, isso é muito democrático e é muito legal. Então, toda modalidade que vem para tirar o grupo dos 93, a gente fala do 93/7, 7% estão fazendo atividade, nós estamos brigando nos 7%, não pode, velho.
Não pode querer falar assim, o cara vai sair do Hyrox e vai pro CrossFit ou vai sair do CrossFit e vai... Bicho, nós estamos querendo lutar para os 93 virem para cá. É. Então, tudo que a gente puder somar para melhorar esses números, diminuir número de obesidade, diminuir grau de sobrepeso, diminuir comorbidades, diminuir as doenças que matam todo ano, diminuir índice de obesidade sem ficar usando, às vezes, medicação, trazendo esse pessoal para a realidade, que é a prática da atividade física, que é o controle nutricional, que é o controle do sono. Melhor, se a gente vai fazer isso pelo Hyrox, se a gente vai fazer isso pelo CrossFit, se a gente tem um cara aqui que quer fazer tudo. Ótimo! E se nós temos pessoas que vão levar esse conhecimento à frente, se nós temos a modalidade que pode possibilitar essa... Cara, isso é ótimo. Acho. Então, eu acho que a conversa é muito mais agregar, associar, né, trazer esse pessoal para cá, do que de fato ficar comparando, né? Sim. Eu te pergunto de números porque isso não está registrado em fita VHS, não é um cassete. Então, daqui um ano, eu vou sentar aqui com você e eu tenho certeza que você vai olhar e falar assim, nossa, como é que eu estava pensando? Estava muito tranquilo, eu estava muito real. Eu tenho certeza que o Hyrox vai arrebentar. Tomara. E nós vamos voltar aqui daqui 5 anos e falar assim, pô, lembra? Na meta de 5 anos, nós batemos com 1 ano e meio. E eu acredito demais nisso. E ter caras igual o Santiago, que poderia estar focado em outra coisa. O cara que está completamente disposto a falar assim, tô com você, vamos embora, me ensina, me fala como que é, tem que fazer, eu vou fazer, eu quero tal, quero ser representante, porque eu adorei a ideia. Isso é muito massa, né? E ter, às vezes, alguém que já é consolidado do CrossFit falar assim, isso é massa, velho, não tem concorrência nenhuma, na verdade nós estamos aqui para juntar. Eu tenho visitado vários boxes, né, fazendo esse tour, e eu começo a conversar com as pessoas que estão participando. Eu tenho ouvido tantas histórias de pessoas que o CrossFit mudou a vida. E eu acho que o que você fala agora é muito certo, porque também um dos nossos fundadores deu um discurso agora em Chicago no Mundial, ele falou, tem que lembrar, cara, que a gente trabalha a gente deveria ter orgulho de trabalhar numa indústria que está melhorando o estilo de vida das pessoas. Perfeito. Né? E é muito legal saber que, cara, a gente está nisso juntos. Né? E isso é muito bonito, isso é um incentivo legal pro dia a dia, eu acho. Perfeito. Jamile, muito obrigado por você ter vindo. Te arrumei uma dupla. Então, E esse cara aqui vai com você, com certeza. Guilherme, A gente vai junto? aonde? pra- Era isso? Tava fazendo nada? Ele tá arrumando dupla pros outros. Vamos organizar. Eu tenho uma dupla ali, ó. Eu tenho uma dupla aqui. Essa Cara, aí também, eu vou te eu falar, te cara. desejo paciência, sucesso. Eu tenho certeza que você está muito tranquilo nas suas metas. Vocês vão superar isso aí de modo muito antecipado. Eu torço para isso de verdade. Obrigado. E trazer o Santi aqui foi proposital, porque ele já está com o Hyrox na cabeça há muito tempo. O cara que te trouxe aqui, que é o Renato, é um cara que já está envolvido com eventos há muito tempo. O cara é um arquiteto que está vindo para a educação física para entender como que isso funciona. Então, nós temos pessoas incríveis querendo participar desse projeto com você. Então, Feliz. a gente só deseja para você sucesso e que você supere esses desafios em breve. Obrigado. Tomara. Pessoal, eu estive aqui com o Guilherme, com o Santi, com a Jamile, falando sobre Hyrox, falando sobre o CrossFit. E se você ainda não conhece a modalidade, como é que faz para procurar os afiliados? Então, a gente tem um mapa de afiliados, só tem que pesquisar Hyrox Mapa ou Training Club Finder no Google. E aí você tem você pode colocar cidade, CEP ou até bairro, que já consegue ver todos os mapas. Perfeito. E você que ainda não conhece, vai atrás do Hyrox, procura um pouco mais. Para você que é profissional de educação física, nós falamos aqui sobre como se filiar, como ir atrás dos cursos. E conheçam as modalidades. Eu acho que o profissional de educação física, quanto mais conhecimento, quanto mais vivência ele tem, eu acho que melhor o que ele consegue passar para as pessoas, e vocês disseminam o conhecimento através da empatia. Isso é a conexão do profissional de educação física. Procurem, fiquem atentos aí e continuem seguindo o FitBRCast. Até o próximo episódio.